Boa noite a todos, meu nome é Igor Gazola, sou universitário do curso de Engenharia Mecânica, 7º período da Faculdade Telêmaco Borba, FATEB. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês nesse vídeo sobre o meu TCC. O tema do meu TCC é Análise de captação em uma bomba da rede de distribuição de água da cidade de Telêmaco Borba. Então, falar sobre cavitação é imprescindível a gente não falar sobre bombas, que é um equipamento que para muitos apenas leva fluido de um determinado local para outro, porém, sem esse tipo de equipamento nenhuma fábrica se manteria em produção. Então, quando a gente fala de bomba, a gente entra no processo de cavitação, que é um fenômeno físico que tem um aumento intenso no colapso dos núcleos das bolhas de vapor no estado líquido quando está sujeito a grande variação de pressão e temperatura. Esse fenômeno é muito estudado por engenheiros e também pesquisadores, pois quando você não analisa esse processo, toda empresa tende a ter uma perca muito grande em questão de custo, porque não analisando esse processo, este fenômeno no caso, você tem percas de rotores e de bombas. Então, um pouco dos danos causados pelo processo da cavitação, né, quando as bolhas se implodem e bate na estrutura do rotor, ela tende a degradar o rotor, conforme a imagem mencionada aqui abaixo. O rotor ele se degrada, ele se quebra, ele se trinca e tem que realizar a troca desse rotor, pois ele não consegue mais realizar a sucção da bomba. Então, vamos falar um pouquinho do objetivo do meu trabalho. O objetivo do meu trabalho é analisar uma bomba de sucção que transporta água na rede de distribuição da cidade de Telêmaco Borba. Vou falar para vocês um pouquinho do meu referencial teórico. Então, é muito difícil começar a falar sobre bombas, cavitação, sem sequer dizer o que é um fluido e os seus tipos de escoamento. Então, um fluido é uma substância que se deforma com a aplicação de uma determinada pressão. Existem dois tipos de escoamento para o fluido, então que é o escoamento laminar e o escoamento turbulento. O escoamento laminar é aquele que tem uma linha perfeita de escoamento, ou seja, ele não se trepida, ele não turbula dentro da tubulação, ele flui normalmente sem nenhum tipo de danificação na tubulação. O escoamento turbulento é aquele que tem dificuldade no seu processo, é um escoamento bagunçado, é um escoamento onde você tem, é igual quando você abre uma torneira muito forte, com uma pressão muito forte, ele tende a ficar tudo bagunçado, sair tudo bagunçado e acabar se danificando aí na estrutura. Vou falar um pouquinho do meu referencial teórico, então vou falar sobre um pouco de processo de pressão de vapor. É a relação da pressão na qual coexiste as fases da líquida e de vapor de um determinado fluido a uma determinada temperatura. A pressão de vapor aumenta conforme a elevação da temperatura do fluido. Essa pressão de vapor é dada por uma tabela. Então você calcula a temperatura você calcula ou determina a temperatura do fluido e consegue a pressão de vapor nessa tabela. Então vou falar um pouquinho para vocês sobre a altura estática. A altura estática do sistema de bombeamento é encontrada através do desnível encontrado entre o local da instalação do reservatório de sucção até o reservatório de destino do processo de descarga do fluido, dada pela imagem abaixo. Altura estática de elevação. A altura estática de elevação é a soma entre os desníveis do processo de sucção, dada pela fórmula ZE igual a Z12 menos Z24, dado pela imagem abaixo. Altura estática de sucção é a diferença entre o nível do centro da bomba de sucção até o nível do fluido no reservatório de sucção, dado pela fórmula Z12 igual a Z2 menos Z1, dado pela imagem abaixo. Altura estática de descarga é a diferença entre o meio da bomba até o nível de saída do fluxo no tubo que dá acesso ao ambiente externo, dada pela equação Z24 igual a Z4 menos Z2. Então, conforme a imagem abaixo ali, a gente consegue determinar a altura estática de descarga. Então, eu vou falar um pouquinho do NPSH disponível. O NPSH vem da língua inglesa, que significa Net Positive Surface Head. Na língua portuguesa, o termo seria APLS, altura positiva líquida de sucção. O NPSH disponível é deduzido fisicamente como energia absoluta por unidade de peso existente no flange de sucção de uma determinada bomba. Conseguimos calcular o NPSH disponível pela fórmula abaixo. Então, o NPSH disponível que estamos procurando o PSF é a pressão manométrica no flange de sucção. O ρ é dado pelo peso específico do fluido na temperatura de bombeamento. O V ao quadrado Fs é a velocidade média do líquido no flange de sucção. E o G é dado pela gravidade. Nosso NPSH requerido. O NPSH requerido é deduzido fisicamente como mínima energia absoluta por unidade de peso existente no flange de sucção de uma determinada bomba, dada pela equação abaixo. Então, o nosso HFI é a perda de carga entre o flange de sucção e o centro da bomba. O nosso fator experimental é dado pelo sigma. V1 é a velocidade absoluta, VR1 é a velocidade relativa e G é a gravidade. Então,
vou falar um pouquinho sobre a curva de NPSH versus a vazão. Então, após a gente calcular o NPSH, a gente consegue analisar essa curva. Com o nosso NPSH disponível, a gente consegue traçar essa curva, e o NPSH requerido a gente consegue traçar essa curva e conseguir a nossa vazão máxima para o processo. Lembrando que o NPSH requerido ele pode ser calculado através de duas maneiras. Ou, para fatores experimentais e de projeto, você consegue você calcula este valor através da fórmula mencionada no slide anterior. Quando você tem uma determinada bomba e você quer analisar esse processo, todos os equipamentos vêm com no seu catálogo o valor do NPSH requerido. Então, existem alguns fatores que podem modificar o NPSH disponível. São eles: altura estática de sucção, altitude do local da instalação da bomba, temperatura do fluido no processo de bombeamento, tipos de líquidos bombeados, característica física da tubulação do processo e vazão, e também a pressão no reservatório de sucção. Também existe fatores que modificam o NPSH requerido. São eles: redução na perda de carga na entrada da bomba, redução da velocidade absoluta e relativa, indutor e variação da rotação. Então, eu vou falar um pouquinho sobre minha metodologia para vocês. Então, eu vou começar analisando a temperatura do fluido. Então, com o equipamento termômetro, eu vou medir a temperatura do fluido no reservatório de sucção. Nesse caso, eu vou usar um termômetro digital. Vou analisar também o diâmetro da tubulação. Com o equipamento paquímetro, eu vou analisar o diâmetro da tubulação e a parede da tubulação. Pode usar o paquímetro, no meu caso, que é um equipamento que tem como eu posso dizer, é um equipamento melhor, ou você também pode usar a trena, que é um equipamento mais convencional. E também vou analisar a altura estática do meu processo, né? Então eu vou lá no local de instalação da minha bomba e vou medir com uma fita métrica, conforme as imagens anteriores dadas no referencial teórico, a altura estática do meu sistema. Então eu vou analisar o meu NPSH. Então, para analisar o meu NPSH, primeiro passo, eu preciso determinar minha pressão manométrica do flange de sucção. E como que eu vou conseguir analisar essa pressão? Através do equipamento chamado vacômetro. Então, eu vou instalar o equipamento no meu sistema, conforme a imagem ele vai ficar bem aqui no processo, bem na entrada da bomba, e esse equipamento vai me dar a pressão manométrica no flange de sucção. O RO específico do meu fluido é dado através de tabelas. Então, eu vou pegar o meu material, meu fluido no caso, e vou em tabelas e vou pegar o meu peso específico do meu material. A velocidade média no líquido do flange de sucção é dada através do equipamento rotâmetro. Então, esse equipamento vai ser instalado no meu sistema e ele vai medir a minha vazão. E através de uma equação pré-determinada, eu vou conseguir achar a minha velocidade média no líquido do flange de sucção. A minha aceleração da gravidade, eu vou usar a aceleração experimental convencional, no caso 9,81. A minha pressão atmosférica, eu vou usar a pressão atmosférica pré-determinada através de tabelas para a cidade de Telêmaco-Borba. E a minha pressão de vapor, eu vou através da temperatura do meu líquido, que eu já predeterminei, que eu analisei anteriormente lá com o meu termômetro, eu vou através de tabela achar a minha pressão de vapor. Para o meu caso, a minha análise do meu NPSH requerido, eu vou usar tabelado para determinada bomba, pois eu estou analisando um processo já existente, analisando um sistema já existente. Então, eu já tenho uma bomba instalada e eu vou pegar o NPSH através do catálogo que o fornecedor disponibiliza e mencionar para ver se a mesma está sofrendo cavitação ou não. Então, este é o meu trabalho. Então, foi pré-requerido um vídeo de 5 a 10 minutos pelo nosso coordenador do curso, Ramon. Então, muito obrigado pela atenção de todos. Tenham uma boa noite.